A gente tem falado bastante sobre sistema ultimamente, né? Principalmente quando a gente está se referindo a CBF, Abrafute, Libra, Globo, essas coisas todas. Mas hoje eu quero abordar o tema de sistema sob uma ótica diferente. Pelo menos um pouquinho eu vou falar sobre campo e bola, mas é depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que já conhece o meu canal, você provavelmente já está fazendo aquilo que eu espero que você faça. Mas se você ainda não conhece, o canal do Caboclo está chegando aqui agora. Eu vou pedir para vocês o seguinte, logo de largada. Deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de conteúdos novos que eu colocar aqui no canal do Caboclo. Seja membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos de R$ 5, você se torna membro helenos e helenas aqui no canal do Caboclo e ajuda a fazer com que o canal do Caboclo cresça cada vez mais, com mais qualidade, com mais informação e, obviamente, com muito mais força, né? Porque isso ajuda demais a sua força, o seu apoio, a sua confiança ajuda demais no crescimento do canal. E além disso, se você é membro helenos e helenas do canal do Caboclo, você recebe conteúdos em primeira mão, como esse aqui que eu estou botando aqui agora. Você que é membro já assistiu, e você que não é membro ainda do canal, torne-se membro, porque você pode ficar sabendo de tudo que eu colocar aqui em primeira mão, tá bom? Se você quiser ajudar o canal do Caboclo, você também tem uma outra forma. Você pode mandar um Pix para o canal do Caboclo na chave canaldocaboclo@gmail.com e lá você coloca o valor que você quiser e você coloca mensagens também para mim. Você pode colocar perguntas, dúvidas, comentários, críticas, o que você quiser, e eu sempre vou ler aqui no vídeo seguinte, quando eu estiver gravando o vídeo seguinte, como o Pix que eu recebi do Júlio César Damasio de Lima, já agradecendo demais o amigo. E ele mandou para mim uma mensagem dizendo o seguinte: sei que você vai falar sobre isso, essa guerra está ficando boa, olha só, o objetivo não é prender a, a Leila, e sim fazer ela perder o visto de entrada nos Estados Unidos, onde será realizado o Mundial de Clubes no ano que vem, e ela não vai poder representar o Palmeiras nesse Mundial. Isso é demonstração de poder, ruim ou bom, os Estados Unidos querem ser os xerifes do mundo, como ele falou em declaração que participou de corrupção ou teve interesse de acobertar a investigação sobre corrupção na justiça, isso na justiça americana é considerado crime. O princípio disso é simples: contra um cidadão americano ou instituição financeira americana, no caso da Leila, ela movimenta dólares através de instituições financeiras norte-americanas, além de difamar o cidadão americano, porque a Leila acusa o Textor de ser um criminoso, de ter cometido um crime. Será uma vitória massa se ela não for representar o Palmeiras no Mundial. Coincidência ou não, o Corinthians agora está na LFU, o consórcio Libra ficou abalado, a guerra de bastidores não está perto de acabar. Esse ano, só esse ano, temos que torcer para que o Corinthians e Fluminense fiquem na primeira divisão e Grêmio caia para o polo da LFU ficar maior, 3 de preferência, sem transmissão da Globo, fica de olho na arbitragem para não derrubar o Corinthians. O meu querido amigo Júlio César colocou aqui, isso aqui é vídeo, isso na verdade aqui dá 3 vídeos, pelo menos 3 conteúdos. Tá vendo? Eu leio, e ele nem mandou isso aqui, essa mensagem lá pelo Pix, ele me mandou pelo e-mail, mesmo e-mail, que é a chave do Pix, que é o canal do caboclo@gmail.com. Júlio, muito obrigado pela sua mensagem. Eu quero dizer para você o seguinte: eu estou preparando um conteúdo mais específico sobre isso. Obviamente que eu vou falar de sistema aqui hoje, mas não é esse sistema, tá? E eu estou esperando sair mais informação com relação a isso aí, porque eu quero juntar mais peças para montar um quebra-cabeça mais legal, para trazer para vocês um conteúdo mais completo, mais qualificado, com mais pormenores também, tá bom? Por enquanto a gente está sabendo somente das declarações que o Textor deu nessa entrevista, que vai ser soltada aos poucos pelo GE. Então vou esperar, inclusive, até a notícia sair inteira, até a entrevista sair inteira, para que eu possa assistir com calma, para que eu possa consultar algumas pessoas também que são da área do direito internacional, para que a gente possa falar com um pouco mais de segurança, porque eu sempre opto por isso aqui no canal do Caboclo, tá? É notícia? É notícia. É quente, mas eu não me importo com isso. Eu me importo com a informação qualificada para trazer para vocês com tudo que é necessário a gente saber
para uma notícia principalmente dessa importância. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar um pouquinho, estou juntando as informações e trago para vocês no momento mais adequado, tá bom? Mas, por falar em sistema, eu também quero agradecer as diversas mensagens que eu recebi no último vídeo, nos últimos vídeos, aliás, com visualizações assim espetaculares e muita gente mandando sugestão para mim, pedindo para que eu faça vídeos mais curtos. Eu sei, eu tendo a ser prolixo, eu sou professor, eu tendo a ser prolixo, tendo a repetir muitas coisas, e sou eu mesmo quem que está editando esses vídeos aqui, então, na verdade, como eu não sou um exímio editor, também deixo de cortar muitas coisas que eu acabo falando de forma repetida. Mas os vídeos que eu fiz, que são mais longos, de 40, 50 minutos, até de 1 hora, são vídeos que pertencem a uma série. E não são vídeos que eu possa falar das coisas com a seriedade que elas merecem, de forma resumida. Esse vídeo aqui que vocês estão assistindo hoje vai ser mais resumido, vai ser mais curto, eu prometo, tá bom? E a ideia aqui é a gente falar sobre sistema. Como a gente tem falado bastante sobre sistema ultimamente, né, muita gente já estava esperando que eu fosse falar sobre o sistema CBF, Globo, Abrafute, Libra. Não, deixa eu falar um pouquinho sobre campo e bola também, porque eu gosto muito, né, de campo e bola. E a motivação para fazer esse vídeo aqui se deu por uma entrevista que eu assisti do Jair Ventura, do Jair Everest, no Charla, né, podcast. Um grande abraço aí para o Cantarelli, para o brilhante Cantarelli, para o grande Betão também, o pessoal lá do Charla. E eu gostei muito da entrevista. Eu confesso a vocês que eu tenho ainda, né, aqui um pouco daquele ranço com o Jair Ventura, principalmente no momento que ele fala que vencer um campeonato com o Botafogo lá ali em 2017, muita gente ainda tem uma memória afetiva grande, né, daquele time de 2017, que se passasse pelo Grêmio e se também não fosse prejudicado pela arbitragem, né, naquele confronto contra o Grêmio, o Botafogo poderia sim ter sido campeão da Libertadores. O Grêmio enfrentou o Lanús na final, para vocês terem uma ideia. Então realmente fica aquele gostinho amargo na boca de que, pô, dava para ter ido mais além. Mas muita gente ficou chateada, né, com a declaração do Jair, né, do Jair Ventura. E eu confesso a vocês que até hoje eu ainda tenho um pouco desse ranço, mas essa entrevista ajudou a dirimir algumas dúvidas, né, que eu tenho com relação a ele. Obviamente ele é um profissional, ele é um cara que está estudando, que está se preparando, né, que está se refinando. Ele não é filho de quem é filho à toa, é óbvio que ele conversa em casa com o pai dele, e o pai dele entende muito de bola, o grande Jair, grande ídolo da torcida alvinegra. E eu acho que tem muita coisa interessante na entrevista, que eu acho que vale muito a pena você assistir. Eu vou deixar na descrição o link para a entrevista. Eu não quis usar nenhum trecho, né? Porque eu não tenho contato com Cantarelli, não tenho contato com Betão, e eu acho que ficaria um pouco, sei lá, estranho, né? Se eu utilizasse conteúdo deles sem a permissão deles, né? Então, como eu não consigo, eu vou fazer uma citação aqui de uma fala do Jair Ventura que me motivou a fazer esse vídeo aqui de hoje, quando ele faz uma análise sobre o Botafogo atual, em que ele faz muitos rasga elogios para o Botafogo atual, mas ele menciona uma coisa interessante com relação ao sistema de jogo do Arthur Jorge, que eu não sei se eu concordo ou discordo, até agora eu estou tentando aqui entender. Eu só sei que ou o Jair está muito certo com relação à observação que ele fez, ou então ele está redondamente enganado. Mas isso não é o menos importante, porque ele jogou luz sobre uma coisa do trabalho do Arthur Jorge que tem sido pouco falado, que tem sido pouco discutido, que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. O Jair Ventura, num determinado momento, ele fala que o time do Arthur Jorge não tem meio, que é um time sem meio, tá? E aquilo ali me incomodou. Na hora que ele fala aquilo ali, me incomodou. Porque eu não sei se o Botafogo é um time sem meio, né? E isso parte de uma concepção de futebol que, na minha opinião, tem ficado cada vez mais ultrapassada, tá? E eu acho que o próprio Jair já nem pensa mais assim, pelo que ele falou no decorrer da entrevista. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, tá? Para me basear, para poder me orientar aqui, eu fui pesquisar. Eu já estava pesquisando a palavra sistema, o que é um sistema, para justamente falar das questões extracampo. Mas eu acabei percebendo que quando a gente fala em sistema, sistema está em todos os lugares. Sistema é tudo. Sistema de trabalho, sistema
respiratório, o seu sistema operacional que você está usando no seu computador aí agora, no seu celular. Ou seja, gente, sistema está em todos os lugares, tá? Para onde a gente olha, a gente vai ver sistema. E basicamente a definição de sistema é a seguinte: essa é uma definição que eu gosto muito, tá? E eu vou voltar nela no final desse vídeo. Sistema é um conjunto integrado de componentes regularmente interrelacionados e interdependentes, criados para realizar um objetivo definido, com relações definidas e mantidas entre seus componentes, e cuja produção, é isso aqui que eu acho muito interessante, e cuja produção e operação como um todo é melhor que a simples soma de seus componentes. Olha que legal. A operação como um todo é melhor que a simples soma de seus componentes. E aí, eu vou colocar aqui para vocês uma visão de que a gente tem, né, a visão que eu chamo de visão obsoleta do futebol, em que a gente enxerga uma equipe de futebol, um sistema de jogo de uma equipe, como defesa, meio ataque. Não obstante, a gente fica falando sempre em sistemas de 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3. A gente sempre tem 3 números como referência, porque o primeiro sempre faz uma referência à defesa, o segundo a referência ao meio e a terceira a referência ao ataque. E o Jair Ventura falou que o Botafogo não tem meio. Então, o Botafogo ou ele joga num 4-6, ou então ele joga num 5-5, ou então o Botafogo joga, sei lá, num 3-7, né? Porque se você tirar o meio da equação aí, você vai ter, na verdade, praticamente 2 blocos, né, definidos. Mas eu acho que no sistema do Arthur Jorge, a gente vai mais além. Eu quero mostrar para vocês, antes de mais nada, os jogadores que a gente tem, que são chamados no futebol atual como volantes, tá? Lá nos primórdios da Rádio Botafogo, né, quando eu estava lá na Rádio Botafogo fazendo uns primeiros vídeos, né, sozinho, gravados assim, eu introduzi, eu não sei se eu introduzi no Brasil o termo, eu sei que uma das primeiras pessoas nas mídias independentes a falar sobre box to box, né? E aí muita gente pegou no meu pé, me zoaram pra caramba na época, box to box, me zoaram muito, né? Eu lembro disso. Mas aí tá todo mundo falando de box to box hoje em dia, né? E basicamente box to box é aquele volante, aquele jogador de meio, que ele tem valências defensivas e valências ofensivas, porque ele corre o jogo inteiro de área a área, né? Por isso que chama box to box, em inglês, a área, a grande área, pequena área, conjunto das áreas, em inglês é box, tá? E você tem aí, nesses jogadores que você tem, pelo menos os volantes do Botafogo, o Danilo, o Gregory, Patrick, o PK, o Alan, que chegou agora, o Alan, né, que chegou agora, o Marlon Freitas, Cauê e Tietê. Beleza. Todo mundo aí sabe que existe uma certa preferência do Arthur Jorge por alguns desses jogadores aí. Eu não estou discutindo isso, eu estou falando somente dos jogadores que hoje nós temos disputando essa posição no meio, ou então servindo como alternativas para o Arthur Jorge, inclusive modificar a maneira da equipe jogar, dependendo da estratégia, dependendo do adversário que você encontra, tá? E aí eu resolvi colocar aqui todos os meias que o Botafogo tem, desde os mais defensivos, que estão aqui no canto cinza, no canto esquerda, que você está vendo aí, canto cinza mais escuro, até a gente chegar na faixa branca lá, né? Então você tem um gradiente aí que mostra desde o mais defensivo, com características mais defensivas, até aqueles com características mais ofensivas, né? E aí você vê que realmente existe um gradiente nas características dos jogadores do Botafogo, que eu chamo de jogadores de meio, tá? E você tem o Danilo e o Gregory, que são os 2 jogadores que têm realmente características muito mais de muito mais força física, de uma presença de roubada de bola, de recuperação de bola muito grande, porque são jogadores que têm uma imposição física muito grande, e não significa que não sejam jogadores extremamente qualificados com a bola nos pés, com um sentido, por exemplo, de domínio de bola, de proteção, de orientação, de saída, de toque curto, de participar, inclusive de chegar na área adversária, como foi o caso do Gregory no último jogo, sofrendo aquele pênalti, né? E o Danilo, que a gente cansou de ver o Danilo fazendo gols pelo Botafogo.
A gente tem a chegada do Alan, que na minha concepção, o Alan é justamente esse híbrido desse jogador que ele tem mais características, ou mais não, mas características defensivas melhores do que a do Marlon, e tem uma característica também de sair para o jogo que é tão boa ou melhor do que o Marlon. E o Marlon, na minha opinião, tem características defensivas inferiores ao Alan, porém o Marlon tem uma característica que nenhum outro jogador do Botafogo tem jogando pelo meio, que é a capacidade que ele tem de fazer as inversões de bola e de achar companheiros livres, né? A bola longa do Marlon é, na minha opinião, incomparável, talvez seja um dos jogadores mais qualificados no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro nesse momento, com esse quesito das bolas longas, né? E aí vocês veem Patrick Tchê lá em cima e o Cauê mais embaixo, tá? Jogadores com características de defesa, mas jogadores também que podem flutuar e que podem sempre serem utilizados em posições mais para frente. Cauê, inclusive, na base, chegou a jogar, inclusive, mais avançado como terceiro homem de meio de campo. Aí você já tem os jogadores que eu chamo de mais light em termos de defesa, o próprio Eduardo, pela própria idade, Romero também, que são jogadores que ajudam muito a compor a defesa no momento que eles precisam recuar, mas são jogadores com características de ofensividade muito mais claras. Almada e Savarino, então, nem se fala. E o Luiz Henrique, eu coloquei o Luiz Henrique aqui como meia só para ser teimoso, tá? Só para poder bater numa tecla aqui, porque muita gente, quando o Luiz Henrique é contratado pelo Botafogo, a expectativa da maioria da torcida de que a gente estava contratando um ponta, um atacante, e o Luiz Henrique não vem sendo utilizado dessa forma, ele vem sendo utilizado por dentro, goste você ou não estou aqui para questionar isso hoje, mas, de fato, as funções dentro do sistema de jogo do Arthur Jorge, que o Luiz Henrique vem ocupando, é muito mais centralizada e, às vezes, ele cai para as pontas, às vezes ele abre espaço para a ponta, porque a gente precisa entender o Botafogo como um sistema só, tá? E como eu estou falando só dos meias aqui agora, e não estou falando dos atacantes, e não estou falando dos defensores, vai parecer que o Luiz Henrique deixa de cumprir uma função. Não, não deixa. Pelo contrário, o Luiz Henrique hoje é um meia atacante do Botafogo, jogador com muita qualidade e que chuta muito bem de fora da área, que entra muito bem na área também e que também consegue fazer jogadas mais agudas de ponta. Tá? Então, o Arthur Jorge, na verdade, tenta potencializar o Luiz Henrique, utilizando o Luiz Henrique em mais de uma função do que simplesmente aquela que a gente viu o Luiz Henrique se consagrar no Fluminense e que a gente esperava que ele fosse executar no Botafogo. Lembra? O Arthur Jorge não vê o futebol como 3 fases. O Arthur Jorge vê o futebol, vê o time dele como um sistema só, que todo, na verdade, é melhor do que a soma das partes, tá? Vamos lá, vamos continuar. Eu estava falando aqui, então, desse jogador. Gente, que chique isso aqui, hein? Muito chique. Daí dá para entender o que o Jair Ventura falava que era escalar um Everest mesmo com o Botafogo, com aquela equipe que a gente tinha na época. E aqui a gente tem mais ou menos, dentro desse gráfico aqui, a maneira como o Arthur Jorge vê o futebol. Que você tem defesa, meio e ataque jogando de maneira muito mais integrada, na verdade, né? Como um grande bloco. É um grande bloco que se espalha pelo campo, às vezes num espaço um pouco maior de 30 metros, e às vezes num espaço muito reduzido de 25 metros. Tá? E às vezes até um pouco menos. Tá? E isso acontece porque você tem justamente esses jogadores de meio, e é por isso que o jogo do Arthur Jorge é bem sucedido, porque o meio é o segredo dele, que fazem tanto uma recomposição defensiva muito boa, mas que quando conseguem chegar no ataque, quando chegam no ataque, chegam com extrema qualidade. E aí a gente tem 3 momentos em que esse bloco funciona, tá? Quando ele funciona de forma baixa, que a gente chama de bloco baixo, onde os meias, os principais meias, eu não estou falando somente dos volantes, estou falando de todos os meias, tá? Da equipe. Eles precisam ocupar as linhas do meio para não dar espaço para que o adversário penetre pelo meio, e quando recuperam a bola, eles precisam fazer a saída para o contra-ataque mais rápido possível. Por isso que a gente tem jogadores de velocidade como Luiz Henrique e Júnior Santos jogando às vezes mais adiantados do que o próprio centroavante Tiquinho, porque o Júnior Santos tem muito mais explosão e velocidade para carregar a bola numa situação de contra-ataque do que o Tiquinho jamais terá. Quando a gente joga num bloco médio, né, de marcação, geralmente contra uma equipe também que tem
muita posse de bola, uma equipe que gosta de jogar muito com posse de bola também, a principal função dos meias, tá? Meias, e aí a gente está falando de algo em torno de 5 jogadores, é combater a bola no meio, tá? É você tentar formar blocos de superioridade numérica em cima da bola. E ao recuperar a bola, você fazer logo ligação com o ataque para justamente você pegar a defesa saindo no bloco alto. E isso os nossos meias conseguem fazer com muita competência. Você viu o exemplo disso acontecendo no jogo contra o Vitória, onde o Tietê ele intercepta a bola mais ou menos pela altura ali da intermediária, um pouco para trás da grande área, na saída de bola errada do jogador do Vitória, e o lance resulta em gol, porque ele caminha com a bola, chuta, dá rebote, o Savarino vai lá e completa. Mas o Tietê recupera a bola da intermediária, ele não recupera a bola dentro da área adversária ou perto da área adversária, né? Ele ainda consegue caminhar algo em torno de uns 10 metros até conseguir concluir. Então, isso é um exemplo do que eu estou dando aqui. Em outros lances, o Botafogo também já conseguiu recuperar a bola perto da área, ou conseguiu recuperar a bola no meio de campo e conseguiu sair rápido, justamente para pegar a defesa adversária saindo. E, por último, quando o Botafogo joga com um bloco bem alto, né, com um bloco bem estendido, em que o principal objetivo, na verdade, é pressionar o adversário contra o seu campo. Isso, quando o Botafogo tem a posse de bola, amassar o adversário mesmo. E para que isso aconteça, é preciso girar a bola com muita paciência, às vezes voltando até inclusive nos zagueiros, que participam da armação do jogo, principalmente na fase ofensiva, quando você tem um adversário muito recuado, e você fazer as inversões de bola o mais rápido possível, e daí a importância do Marlon Freitas, para que ele consiga inverter a bola e pegar geralmente ou um lateral no mano a mano com o marcador, ou então um dos jogadores de meio abertos na ponta, né? Pode ser tanto o Luiz Henrique, pode ser também o Savarino, e a partir de agora a gente pode ver isso também acontecendo com o Almada. Ou seja, o Botafogo tem uma proposta para jogar em 3 blocos diferentes, mas o mais importante de tudo é que, independente, né, do bloco, ele precisa estar sempre coeso, ele precisa sempre caminhar coeso, tá? Seja trabalhando nas linhas baixas, seja trabalhando em linhas médias, seja trabalhando em linhas altas. Isso é extremamente importante. E aí eu volto aqui na definição do sistema. Produção e operação como um todo é melhor que a simples soma de seus componentes. Isso é extremamente importante, porque isso a gente vai ver acontecendo no Botafogo com muito mais frequência. Está dando certo? Obviamente que está dando certo. O Botafogo é líder do campeonato, passando pela fase mais crítica, que eu acredito que seja a fase mais crítica. Eu, por exemplo, divido o Campeonato Brasileiro em 2. A partir de agora, começa o segundo turno, embora oficialmente o primeiro turno não tenha terminado. Por quê? Por causa da janela de transferências, que vai fazer muita diferença nas equipes agora, principalmente naquelas que são postulantes ao título. O Botafogo ganha reforços muito importantes, mas seus adversários diretos também ganham reforços importantes, Palmeiras, Flamengo, Bahia. Então, a gente pode dizer que a gente vai ter, a partir de agora, com a entrada dos reforços, um campeonato diferente, e espero que o Botafogo, nesse posicionamento que a gente conseguiu obter até aqui, seus reforços e também com as maratonas de jogos devido ao calendário bizarro e também a Copa América, espero que o Botafogo consiga se manter na ponta e, obviamente, no final do ano a gente possa estar gritando campeão. Com relação a Jair Ventura, se agora, olhando em 2024, com o time que a gente tem, com toda a infraestrutura que o Botafogo está montando, com toda a perspectiva que a gente está vendo de futuro para o Botafogo, presente e futuro, se eu tivesse no lugar do Jair Ventura também em 2017, eu acho que hoje eu consigo dar um pouco de razão para ele, seria realmente escalar uma baita de uma montanha, para conseguir um título com aquela equipe que o Botafogo tinha, com as condições que o Botafogo reunia naquela época para poder conquistar um título. Vale muito a pena, assista essa entrevista. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a você, mais uma vez, que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. E se você gosta do meu trabalho, quer apoiar meu trabalho mais ainda, você pode mandar um pix para canaldocaboclo@gmail.com e coloca lá seus comentários, suas dúvidas, suas opiniões. Eu vou ficar muito feliz em lê-las aqui no canal do Caboclo. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau.